O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal da Justiça Federal do Paraná, publicou hoje à tarde uma sentença condenando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por prática de corrupção e lavagem de dinheiro. A despeito de não haver provas que sustentem esta condenação, inclusive com o Ministério Público Federal, autor da ação, admitindo que a denúncia se baseava em raciocínio indiciário, ou seja, em meros indícios, esta sentença já era esperada. E já era esperada porque o juiz Sérgio Moro tem se comportado como um antagonista, um adversário político do ex-presidente Lula, a quem ele deveria ter julgado de maneira isenta e imparcial. É bom lembrar que o juiz Sérgio Moro chegou a gravar um vídeo incentivando os apoiadores da Operação Lava Jato, uma atividade que é inteiramente atípica e estranha às funções de um magistrado. Também convém lembrar que se a acusação não conseguiu produzir provas contra Lula, a defesa conseguiu fazer prova cabal da sua inocência, inclusive demonstrando que o edifício Solaris, no qual se situa o tão falado triplex, foi objeto de constituição de hipoteca por parte da OAS como forma de garantia para a tomada de empréstimo e que houve a cessão da totalidade dos direitos financeiros do edifício Solaris para a Caixa Econômica Federal. Ora, se a OAS constituía hipoteca, tomava empréstimos, fez a cessão da totalidade dos direitos para a Caixa Econômica Federal, como poderia o presidente Lula ser proprietário do imóvel? Essa é uma conclusão inteiramente desarrazoada. Mas nós sabemos que a condenação não se deu com base em um pano de fundo jurídico. Nós sabemos que a discussão desse processo ela tem um cunho político, cujo principal objetivo é afastar o presidente Lula da corrida presidencial de 2018, no qual ele é o notório favorito. Então convém indagar se a sentença do juiz Moro é suficiente para tornar Lula inelegível. Não. A lei da ficha limpa exige, para tornar alguém inelegível, que a decisão condenatória tenha sido proferida por um órgão colegiado ou que tenha sido uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão definitiva da qual não caiba mais recursos. Acerca disso, aliás, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 144 de 2010, entendendo que a lei da ficha limpa não poderia desrespeitar o princípio constitucional da presunção da inocência. Por essa interpretação, a decisão deveria ser, portanto, uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão do próprio STF em julgamento de eventual recurso extraordinário. Outro entendimento é de que a inelegibilidade poderia resultar da decisão proferida pelo órgão colegiado competente, que nesse caso seria a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o órgão competente para julgamento dos recursos nos casos da Operação Lava Jato. Em qualquer caso, a decisão deveria ser condenatória e não absolutória. No caso da 8ª turma do TRF4, dos 28 recursos já julgados nos casos da Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, houve 8 absoluções e reduções de pena. Pelas características do processo envolvendo o presidente Lula, seria legítimo esperar que a decisão de segunda instância fosse absolutória, desde que o processo, é claro, viesse a se tornar mais jurídico do que político, dadas as provas substanciais produzidas pela defesa em contradição com a carência probatória produzida pela acusação. Isso é algo que nós não podemos antecipar, temos que aguardar. Outro elemento importante é o próprio tempo para o julgamento do recurso. Em média, a 8ª turma tem levado 21 meses para julgar os recursos da Operação Lava Jato.
isso seria tempo suficiente para já ter ocorrido a diplomação do presidente Lula. E esse é um aspecto importante. Não temos, é claro, como dizer como será o tempo da tramitação do recurso de apelação, mas é óbvio que este é um caso extremamente complexo, com muitas provas produzidas e muitas provas que foram requeridas pela defesa e que foram negadas pelo juiz Sérgio Moro. É natural esperar que um processo como esse seja mais demorado pela sua complexidade, pelo tempo que de fato leva à cognição exauriente em grau recursal. Mas não há como antecipar, só temos uma média de 21 meses e a própria tendência natural de que um processo dessa complexidade seja mais demorado. Caso o presidente Lula venha a ser condenado pelo TRF4 antes do registro da sua candidatura, então esse seria um fato sim preocupante. Mas se a condenação viesse a ser posteriormente ao registro da candidatura, a eleição ocorreria com o presidente Lula disputando e com a sua candidatura sub iudice. Se houver a diplomação do presidente Lula, o que aconteceria no início do ano de 2019, então o processo por força de lei ficaria suspenso. Então, aqui os elementos que nós precisamos levar em consideração mais se o TRF procederá a um julgamento mais jurídico do que político, e se assim o fizer, as chances de absolução são muito grandes, e qual o tempo para que o TRF conduza esse julgamento. Se nós formos esperar a normalidade dos julgamentos, de fato plausível nós aguardarmos que o presidente Lula sim concorra nas eleições de 2018, como nós sabemos, com grandes chances de êxito, e que isso leve a uma suspensão do processo. Então, aguardar o desenrolar dos fatos.